Salve amigo do Auto Vídeos, agora é hora de papo de caminhão como você nunca viu, como você nunca imaginou, porque agora as lendas estão reunidas aí na sua tela, numa viagem impressionante, lendária, cheia de surpresas no túnel do tempo, para falar dos caminhões, dos brutos, dos pesados que marcaram época, os mais emblemáticos, os mais icônicos nas cidades, nas estradas, eles, os verdadeiros heróis das estradas, juntamente, claro, com os caminhoneiros que conduzem essas máquinas sempre para produzir, construir, transportar. Ninguém vive aqui no Brasil sem caminhão, então agora tá na hora de uma homenagem mais do que especial em relação aos 10 caminhões mais fenomenais, mais marcantes da história aqui no Brasil. Então tá na hora de irmos nessa, carregados, cheio de coisas bacanas. Vamos nessa! Para começar essa lista não podia ser diferente, a gente tem que começar com o pioneiro, o primeiro caminhão nacional produzido aqui no Brasil. A gente está falando dele, do clássico lendário Fenemê, um caminhão que foi fundamental na história do Brasil. Não tem como contar a história do país sem passar pelo Fenemê e a Fábrica Nacional de Motores, FNM, depois que o pessoal começou a utilizar essa nomenclatura, Fenemê. O que acontece? Essa estatal foi criada em 1942, ali época do Getúlio Vargas e tudo mais, com a ideia de produzir motores para aviões, só que isso daí acabou não sendo necessário no pós-guerra. O projeto surgiu inicialmente decorrente de uma parceria com a italiana Isotta Fraschini, só que 200 caminhões foram produzidos ali na fase inicial e a Isotta acabou falindo lá na Itália. Depois de um certo tempo, houve o contato com a Alfa Romeo e a partir de 1949 surgiu ele, o D9500, primeiro caminhão nacional diesel. Olha só que inovação, cara chata, hein? Olha só que coisa impressionante realmente. E mais à frente, em 1957, aquele que provavelmente é o Fenemê mais clássico de todos, o D11000, motor ali de 150 cavalos, já com bloco fundido com liga de alumínio, camisas removíveis. Isso daí foi realmente impulsionando de uma forma mais significativa os caminhões da Fenemê, época do Juscelino Kubitschek. Então a gente tinha muita coisa sendo construída aqui no Brasil e claro, esses caminhões foram absolutamente essenciais. A gente lembra que naquela época tinha muitos importados, americanos, movidos a gasolina, mas o Fenemê surgia aí com essa opção de um motor a diesel e o 11.000 ali para 9 toneladas e 18 toneladas de tração. Então isso daí é realmente muito interessante quando a gente pensa nessa história fenomenal. Só que aí o que aconteceu? No decorrer do tempo foram surgindo as outras montadoras aqui no Brasil, chegada da Mercedes, Chevrolet, Ford, mais adiante a Scania, e aí os caminhões Fenemês acabavam ficando ultrapassados. Foram chegando tecnologias mais modernas, vindas ali da Europa, lembrando que a Alfa Romeo também parou lá atrás de produzir caminhões lá na Itália, então foi ficando um pouquinho complicado. Mas lá na frente, já por volta ali dos anos 70, a gestão passou para a Fiat, e depois a gente sabe que a empresa acabou sendo totalmente incorporada pela Fiat Diesel do Brasil. A gente teve alguns modelos aqui no Brasil que acabaram não tendo tanto sucesso e essa história acabou em 1985. Mas claro, o Fenemê foi muito marcante e a gente vai contar muito mais detalhes, principalmente gravando ao lado e mostrando em detalhes um desses aí. Afinal de contas, nosso amigo Oswaldo Estrada é o maior colecionador de Fenemês que existe e uma hora a gente grava com ele. Mas vamos continuar na nossa lista tão especial. Agora a gente vai para um clássico da Chevrolet, o D60, que é o representante aí de uma grande linha da Chevrolet. E outro detalhe, pessoal, aqui na nossa lista a gente só vai falar de 10 caminhões, então a gente teve que adotar alguns critérios. Por exemplo, no máximo 2 caminhões por marca. A gente sabe que tem algumas aí que já teriam 10 caminhões clássicos sozinhos, então sempre vai faltar um ou outro. E se você lembra, tem história para contar, deixa no comentário aí outros modelos para a gente enriquecer o vídeo e as conversas. Isso é muito bacana. Importante lembrar que antes dele a gente tinha o Chevrolet Brasil, claro, o Chevrolet Brasil também um clássico, e adiante, em 1965, chegou o D60,
Agora a gente tinha um caminhão a diesel da Chevrolet e ela demorou. Os Fenemê já estavam lá com diesel lá atrás, a Ford já tinha há 4 anos também modelos com essa possibilidade de motorização e a GM veio ali em 65, só que em 66 o D60 ficou mais legal, aquele visual que tá na sua cabeça aí, caminhão do gás, caminhão de entrega de bebida, clássico D60 e várias outras aplicações, ainda tem muitos deles rodando aqui no Brasil. Só que esse D60 ali, a partir de 1966, 65, equipados com motor Perkins 5.6 litros, 130 cavalos. É um modelo muito marcante, é muito legal, muito harmônica a cabine, o desenho, e depois ali de 66 essa grade mais clássica com 2 faróis redondos. Os 4 faróis anteriores acabaram ficando restritos a apenas uma versão. Mas lá adiante ele também contou com a possibilidade de motorização Detroit Diesel, subsidiária da GM, produziu aqui no Brasil, curiosidade, forneceu até para outra concorrente. Isso eu conto em outro momento. A gente sabe que teve C60 gasolina, depois teve D70 e uma curiosidade, a gente teve caminhões a álcool também. Olha só essa imagem aí, imagina o quanto gastava de combustível esse modelo da GM. A Chevrolet acabou tendo uma participação significativa na época, só que os caminhões nunca estiveram ali na ponta em termos de tecnologia, de inovações, e isso daí acabava realmente sendo um fator complicador. A gente tinha a chegada de marcas vindo com muita força, a clássica concorrência com a Ford, a Mercedes sempre trazendo inovações, então isso daí acabou sendo um pouquinho complicado, principalmente com o passar dos anos. O D60 acabou chegando ali até 1985, depois a gente teve o lançamento de uma nova geração de caminhões, aqueles quadradões da Chevrolet, mas não emplacaram tão bem e acabaram tendo uma vida relativamente curta quando a gente pensa no universo temporal dos caminhões até 1995. Depois a GM tentou voltar com o GMC ali no final dos anos 90, aqueles modelos Kodiaq e também Isuzu, mas a vida foi curta também naquela época. E é claro, isso tudo não tira o brilho da marca da gravatinha, que marcou presença fortemente aqui no Brasil com seus caminhões. Não tem como você ter vivido sem ter se deparado ou um caminhão desse ter servido você em algum momento da vida. É o lendário dos lendários, o caminhão mais vendido da história do país. Eu tô falando do Mercedes-Benz 1113. Olha só que coisa fenomenal. Quando eu morava no Rio Grande do Sul, meu telefone, o final eu não podia escolher na época, né? Era 1113, eu fiquei feliz demais com isso, porque realmente é extraordinário pensar nessa lenda da marca alemã. E a história começou lá em 1964 com o 1111. O 1113 lendário surgiu ali de 1969 para 1970. E quando a gente está falando de 1113, 11 significa o PBT ali, 11 toneladas. 13, o motor ali que era 5.7 na época, o OM352 com 130 cavalos. Olha só. Antes a gente tinha o LP321 ali, cara chata, a gente tinha o torpedinho no passado, mas efetivamente foi o 1113 que acabou levando a Mercedes aí a estágios impressionantes. O caminhão muito versátil, o caminhão médio, né? Então ele tem muitas aplicações. E o que é legal lembrar também, que a cabine trazia um nível de conforto muito diferenciado para a época, né? Então tinha coxim, tinha amortecedor de duplação, tinha mola ali, então isso daí já era um elemento muito bacana e que ajudou na conquista do mercado desse caminhão. E quando a gente está falando dessa cabine, olha só que coisa interessante, a gente está falando da linha AGL, e é uma linha muito, mas muito grande. O primeiro modelo na Alemanha foi em 1959 com essa cabine. E aí a gente tem, como você sabe, diversas possibilidades de configurações de caminhões. Então você sabe que tem caminhão rígido, caminhão toco, trucado, cavalo mecânico. As nomenclaturas vão variando. Então o 1113 aqui acaba representando toda essa grande gama dessa cabine lendária
Ali em 1982 teve um facelift, a gente teve aquela adoção da máscara, aquela grade ali mais invocada, farol duplo de cada lado, muito bonito mesmo, muito legal. E em 1973 a gente não podia esquecer também da chegada do 1519, ali 192 cavalos, caminhão aí que com certeza tem uma legião de fãs de uma forma extraordinária. E a grande história ali do 1113, né? Olha só, cerca de 26 anos essa linha aí de muito sucesso. O 1113 vendeu cerca de 200 mil unidades. Então é algo absolutamente extraordinário quando a gente pensa nesses números, ainda mais para os padrões daquela época. Outro caminhão aí dessa linha lendária que não tem como esquecer é a versão 1934, cavalo mecânico, aquela pintura lindíssima branco, com carenagem lateral, 1934 ali na frente, as mesmas calotas do ônibus 370 nos modelos ali que surgiram em 1987, realmente algo muito impressionante. Olha só que curiosidade, 1113 ficou de 1970 até 1987, depois virou 1114. Você faz ideia por quê? Não teve mudança não, mas naquela época a gente tinha aquelas tretas de congelamento de preços, hiperinflação, a inflação tá voltando no mundo, toma cuidado aí com o seu bolso também no momento, mas naquela época o que aconteceu? Você tinha os preços tabelados, então algumas marcas faziam um novo lançamento para poder alterar o preço praticado no mercado, dadas as situações econômicas naquele contexto, e foi isso que aconteceu. A história efetiva oficial do 1113 vai até 1987, depois modelos como 1934, 87 até 89 e mais adiante a gente teve o lançamento da linha HPN, que chegou até ano passado, hein? Quatron aqui no Brasil, mas isso é conversa para outro momento, para outro vídeo. O que a gente precisa enaltecer realmente é como o 1113 trouxe um padrão muito, mas muito legal de confiabilidade, robustez, facilidade de manutenção e aquele apelido, né? Muriçoca, você tava esperando isso. 1113, uma lenda das lendas, aqui com a gente, mas tem outras vindo por aí. Agora chegou a vez da Ford Caminhões, uma marca que deixou história que não acaba mais aqui. E para celebrar isso, tá aqui o Avarento. Que história é essa? Modelo que recebeu esse apelido, como é muito comum aqui no Brasil. A gente tá vendo vários caminhões aí com seus apelidos. E os Avarentos foram aqueles decorrentes da geração apresentada em 1972, os Ford 72, ficou famosa essa nomenclatura em relação a eles. A gente estaria na terceira geração dos caminhões Ford aqui no Brasil. Claro que o F600 também é um clássico lá de trás, mereceria e merece sempre um grande espaço, mas aqui a gente tem que enxugar essa lista e para isso a gente vai trazer aqui a série F, que ficou no mercado de 72 até 1992. É história que não acaba mais. Depois veio o Sapão, mas isso daí também é outra treta para outro momento. E o que é legal a gente pensar aqui? Antes a Ford sempre usava os motores diesel Perkins e aqui a gente continuou ainda com Perkins ali de 130 cavalos, mas ao longo do tempo também foi adotado o MWM e mais adiante isso daqui é uma coisa absolutamente impressionante, né? Caminhões Ford no Brasil equipados com motores Detroit Diesel da concorrente GM, General Motors, mas eu já falei agora há pouco quando eu estava falando do D60, desses motores da Detroit Diesel, e o que acontece é que eles não emplacaram muito bem, tiveram alguns problemas aqui no Brasil, as expectativas da Detroit não se confirmaram aqui no país, e mesmo equipando caminhões da Chevrolet, da Ford, não deu muito certo essa história não, e acabou rapidamente esse casamento. Mas quando a gente pensa nessa cabine aqui, foi uma grande evolução. É interessante lembrar que essa seria a quinta geração lá nos Estados Unidos dos caminhões Ford, de 67 a 72. Então olha só, 72 parou lá nos Estados Unidos, começou aqui no Brasil. Então a gente tinha ali o F700, F750. Quando chega em 1977, a gente passa a contar com o F8000 e agora sim, hein? Esse daqui é parrudo, essa imagem aqui para mim é muito marcante, do F8500, cavalo mecânico,
com esse para-choque, sempre uma frase que ficou na memória de muita gente. Pense forte, pense Ford. Olha só, o 8500, para você ter uma ideia, com o Detroit Diesel V6 ali chegava a 202 cavalos, capacidade de tração aí para 30 toneladas. Realmente marcou época, hein? Coletorzão de ar ali na lateral, é muito, muito legal, são grandes lembranças. Quando você pensa também caminhão de gás, de depósito de construção, os modelos avarento da Ford tinham essa pegada também avarento, porque era a ideia de trazer uma economia no custo operacional, uma estrutura simples, muito robusta e claro, tem muitos caminhões desse ainda rodando aqui no Brasil. Agora uma história pessoal, numa exposição ali em 1985, no AMB, eu não lembro exatamente qual era a nomenclatura dela, mas naquela época se misturavam carros, barcos, caminhões, e eu tinha ali por volta de 5 anos de idade, eu vi um avarento com a porta aberta, eu tava com os meus pais, e aí o que aconteceu? Eu me desvencilhei, subi na cabine e fiquei lá de cima olhando, meus pais não viram, acharam que eu tava perdido e eu tava vendo eles lá embaixo e no final das contas a gente acabou se encontrando, mas foi um susto que eu acabei dando neles para subir num avarento. É algo muito legal, essa frente aí que marcou época. Na fase inicial, claro, a gente tinha o farol redondo, depois a gente teve aquela grade mais moderna que também se aplicava a toda a linha F, né? As caminhonetes, a F1000 e tudo mais, com os dois faróis quadrados ali sobrepostos, mas claro, como a gente já falou aqui, os caminhões da Chevrolet, da Ford, acabavam sofrendo uma concorrência muito forte da Mercedes-Benz, e a gente estava falando do 1113, a linha AGL, tinha alguns mecanismos mais sofisticados, mais modernos, alçapão, a posição de dirigir, então isso daí acabou complicando um pouquinho ao longo do tempo a vida, tanto da Chevrolet como da Ford, mas foram caminhões que venderam muito, marcaram época e, claro, tinham que estar aqui agora. Fica ligado porque esse quinto aqui é impressionante. Vamos pro próximo. Agora, para completar esse primeiro vídeo aqui, não tem como. Esse caminhão aqui é demais, é marcante, todo mundo conhece, é o Scania 111, o famosaço jacaré, cor laranja e não tem como, estradeiro de verdade. Sempre quando a gente ouve alguém falando, nossa, um caminhãozão, tal, não sei o que, na estrada, sempre vem aquilo, nossa, é um Scania. Até no vôlei, quem faz ali aquele lance de dar uma abertura na quadra, fala, não faz uma manobra Scania, não. Então, isso tudo vem muito dessa tradição da marca sueca que chegou aqui no Brasil, sempre com foco nos modelos mais pesados. Por isso, eles ganharam as estradas, ganharam realmente a confiança dos caminhoneiros, dos frotistas, Serra Gaúcha, as grandes distâncias, construção de grandes obras naqueles anos no Brasil. Então, realmente, a Scania ficou muito, muito marcante nessa época aqui no Brasil e o 111 representa isso com uma eficácia extraordinária, modelo que é considerado a série 1 da Scania. É claro, lá atrás a gente teve o L75, o L76, L110, já com esse estilão ali da cabine, mas quando a gente fala de 111 mesmo, a gente está falando dos caminhões que foram vendidos ali de 1975, fim de 75 até 1981, bicudo, com esse lado, né, jacaré, porque a forma de abertura ali do capô frontal, e lá dentro tava o famosaço motorzão da Scania DS11, 11 litros, chegava a 296 cavalos, olha só agora a diferença dos caminhões que a gente estava falando aqui, 296 cavalos para época é muita coisa na versão turbo. Tinha também um aspirado ali que nem vendeu muito e eram apenas 203 cavalos. Caminhão com muita força, com muito torque, o torque também 111 quilos, é algo realmente fantástico. Vale lembrar, hein? O 111 foi o primeiro caminhão no Brasil para puxar carretas com 3 eixos, né?
O 111 LS, até hoje a gente tem essa nomenclatura aí, carreta LS e tudo mais, vem dessa época, você descobrindo os segredos aí do transporte, você que é caminhoneiro, você que é frotista, você que tá no trecho, que tá envolvido no mercado de caminhões, um grande abraço, obrigado pela audiência que vocês sempre dão aqui no Auto Vídeos. E o que acontece, né? Um caminhão que tinha direção hidráulica opcional, câmbio sincronizado, caixa de transmissão ali, GR860, 10 marchas, né? 5 multiplicadas, uma série de novidades realmente extraordinárias. Quando a gente pensa naquela rodona raiada, dá uma sensação de força muito grande em relação a esses modelos da Scania, que venderam muito. Também vale lembrar que o PBTC chegava a 40 toneladas e havia diferentes configurações. Você tinha ali o 4x2, 6x4, 6x2 também. A gente sabe que eles continuam ainda rodando pelo Brasilzão. Um grande abraço para nossa amiga Anailê do Jacaré, também tive com ela lá no IAA, ela que tem um Scania Jacaré que tá ficando pronto aí, realmente é um caminhão muito marcante e isso, são muitas histórias envolvendo esses caminhões, né? É isso que é algo absolutamente impressionante quando a gente pensa no transporte e como o Brasil, que optou pelo modal rodoviário, depende muito dos caminhões e dos caminhoneiros para que haja produção, transporte, desenvolvimento. Por isso, não tem como, a gente precisa enaltecer esses brutos. E tá aí o 111 fechando essa nossa lista inicial. Vai ter o quê? Nosso segundo vídeo para falar dos outros 5 caminhões mais marcantes de todos os tempos aqui no Brasil. Tem umas surpresas bem impressionantes, mais histórias, mais apelidos, mais curiosidades para você ficar por dentro de tudo. Então valeu demais. Deixa agora nos comentários qual que é o seu preferido, qual que ficou faltando, qual história você tem com um desses caminhões, se seu pai dirigia, se seu tio, se de repente você andava, pegava carona, trabalhava, conta aí que vai ficar muito rico o debate aqui com a gente. Agora lembra de seguir o Auto Vídeo, se inscrever no canal, deixar seu like, comentar e espalhar nos seus grupos. Valeu demais pela atenção, obrigado e um grande abraço!